Será que é possível você mudar de vida em 3 meses? 180 dias para você mudar de vida. Você aceita esse desafio? Eu digo para você que é totalmente possível, com uma grande condição. E a condição é você estar disposta ou estar disposto a transformar a pessoa que você foi até aqui. É você estar disposto a abandonar essa antiga versão de você, que é essa versão que você é hoje, para se transformar numa nova versão, que eu gosto de chamar de novo eu, para se transformar num novo eu. Quem você foi até aqui fez com que você materializasse exatamente essa realidade que você tem. Essa realidade financeira, esse relacionamento amoroso que você tem hoje, a forma como vocês se relacionam, o seu relacionamento com seus amigos, com seus filhos, o lugar que você mora. Tudo isso é um reflexo de quem você é. Então, se você quer criar uma nova realidade em 6 meses, é possível, mas você precisa intencionalmente passar pelo processo de se transformar. E nem todo mundo está disposta ou disposto a passar pelo processo, porque isso exige um grande investimento, principalmente o investimento de você sair da sua zona de conforto e fazer coisas diferentes do que você já vem fazendo até aqui. Então, se você vive há muitos anos com o mesmo tipo de trabalho, fazendo tudo da mesma forma e repetindo a mesma realidade financeira, você precisa fazer alguma coisa diferente para criar uma realidade financeira diferente. E tudo começa a partir das suas crenças. Então vamos imaginar que você esteja hoje no emprego e que você gosta desse emprego. Eu tenho uma amiga que falou para mim, Mel, eu adoro meu emprego, eu não quero sair do emprego, mas eu quero criar uma realidade financeira mais abundante. É possível? Claro que é possível. Primeira coisa é você acreditar que é possível de você fazer isso, transformar a sua realidade financeira. É você começar a se visualizar e se enxergar como uma pessoa muito mais abundante financeiramente. Segundo ponto é você começar a tomar ações e atitudes que são diferentes das que você já vem tomando até aqui. O que eu posso fazer de diferente para mudar minha realidade financeira? Será que eu posso entrar num curso de investimento? Será que eu preciso começar a investir em criptomoeda? Será que eu preciso ter conhecimentos diferentes? Será que eu preciso começar a pensar, sei lá, de repente comprar imóveis e alugar esses imóveis? Eu não sei, mas eu preciso pensar de forma diferente. Mas para eu começar a tomar atitudes diferentes, até para as oportunidades aparecerem na minha vida, eu preciso inicialmente entrar numa nova frequência de realidade. E como é que eu entro nessa nova frequência? Começando a me sentir como essa pessoa que já tem tudo isso. Então eu preciso criar na minha mente novas memórias, no meu cérebro novas memórias. Por quê? Porque a pessoa que eu fui até aqui, ela está enraizada ali numa série de crenças que vem se repetindo ao longo da vida. E se eu quero me tornar uma nova pessoa, eu preciso transformar essas crenças, eu preciso acreditar em coisas diferentes. Então, a nossa autoimagem são as crenças que a gente tem sobre a gente, sobre o que a gente acredita que a gente é, sobre o que a gente acredita que a gente é capaz. E se eu quero transformar a minha realidade, eu preciso acreditar que eu sou capaz de coisas diferentes, eu preciso acreditar que eu mereço coisas diferentes. Eu preciso me enxergar de uma nova forma. Então, a forma que eu sempre falo a vocês é que a gente pode começar a se visualizar como uma nova pessoa e começar a agir como essa nova pessoa, se vestir como essa nova pessoa, se comportar como essa nova pessoa. E começar a acreditar que é possível e que a gente é capaz de fazer isso. Quando a gente começa a acreditar de verdade que isso é possível, que a gente é capaz de fazer isso, a vida vai começar a nos dar oportunidades para isso acontecer. E a gente pode intencionalmente criar também novas memórias da gente. Então, como é que a gente cria uma memória? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado. Vamos imaginar que você sofreu um assalto. E aí aquele assalto trouxe aquela emoção muito forte, ficou aquela memória registrada na sua cabeça. Se você fechar os olhos, você consegue sentir, ver como se aquilo estivesse acontecendo. Porque você memorizou aquilo. Vamos imaginar o seu primeiro beijo. Você lembra. Você não lembra dos outros, mas de vários outros. Você esqueceu. Daqueles que você deu no carnaval, passaram batido. Mas aquela primeira memória gerou uma emoção tão grande que você lembra daquele momento. A gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode criar memórias combinando uma intenção muito forte que a gente quer, ou uma intenção muito forte que a gente quer com uma forte emoção, trazendo emoção para aquela cena e criando uma memória que ainda não existe, de algo que a gente quer que exista no futuro. E criando essa nova memória no nosso cérebro, na nossa mente, a gente vai fortalecer essa nova autoimagem da gente, a gente vai fortalecer essa nova situação que a gente quer viver. Então a gente pode fazer esse processo para a gente começar a se transformar. E para ajudar a gente nesse processo de transformação, eu trouxe um livro que me ajudou muito a entender o poder da nossa mente subconsciente. Então, esse livro se chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E eu estou fazendo um estudo comentado com vocês para que daqui a 6 meses você esteja vivendo uma nova realidade.
daqui a 6 meses você esteja entendendo tanto do processo de transformação que seja inevitável a transformação acontecer na sua vida, porque você está entendendo tanto e você está colocando tanto em prática que você vai ver as coisas se movimentando dia após dia e a vida vai te dando feedback de que a transformação está realmente acontecendo. Você vai começar a criar novas memórias, a gente está falando sobre, né, criar novas memórias, você vai começar a criar novas memórias, e essas novas memórias vão fortalecer novas crenças em você, que vão fazer com que você tome caminhos diferentes na sua vida. Vão aparecer novos caminhos, novas oportunidades, e você vai tomar atitudes que antes você não tomaria, que antes passariam despercebido, como por exemplo o caso dessa minha amiga. Então, antes, se ela, vamos imaginar que ela não acredite que é possível ela ter novas fontes de renda, já que ela não quer mudar de trabalho e ela quer continuar no mesmo trabalho. Oportunidades estão ali passando na frente na cara dela. Cursos de investimento, pessoas falando sobre isso, amizades que já investem, por exemplo, eu, que já faço investimento, que posso passar para ela, mas ela não está me perguntando sobre isso. Mas se ela se abre para eu posso ser muito abundante, eu posso ganhar muito mais, eu posso criar novas fontes de renda, ela vai acessar os caminhos para ela se transformar. Mas primeiro, tudo parte a partir da crença, dela acreditar que isso é possível, ela nutrir esses pensamentos, ela começa a se visualizar já abundante e a vida vai começar a colocar informações, caminhos, oportunidades para ela conseguir transformar a vida dela, tá? Então, o primeiro ponto é a gente transformar quem a gente é. A gente está disposto a questionar quem a gente foi até aqui, questionar as nossas crenças, questionar os pensamentos que a gente tem e dar comandos diferentes para o nosso cérebro. Então, a gente, no vídeo passado, estava falando sobre as diferenças entre a mente subconsciente e a mente consciente. Isso vai ajudar a gente a entender como é que a gente dá esses comandos para a nossa mente subconsciente para que aquilo ali vire uma nova verdade para a gente e a gente comece a refletir isso na nossa vida. Porque a vida vai refletir rapidamente aquilo que a gente passou a acreditar, tá? Então ele está falando as diferenças entre o consciente e o subconsciente. Mas antes da gente iniciar, eu queria contar uma história rapidinho que eu me lembrei aqui de uma situação que aconteceu na minha vida para ilustrar um pouco como é que a gente vai formando essas crenças. Uma vez eu estava na rodoviária com a minha avó. Minha avó era uma das minhas melhores amigas. Ela era muito maravilhosa. Eu amo muito a minha avó. Assim, minha avó já faleceu. E para mim era um exemplo, assim, uma pessoa que eu admirava muito, admirava não, que eu admiro e vou admirar pro resto da minha vida. E era uma pessoa que eu amava, assim. E a gente estava indo viajar, a gente estava na rodoviária, a gente ia pegar um ônibus para Serrinha, uma cidade no interior da Bahia. E a minha avó queria fazer um telefonema. Aí vocês vão agora perceber, né, o quanto isso é antigo. Eu era pequenininha e a minha avó estava procurando uma ficha para colocar no orelhão. Se você é novo ou nova e não sabe o que é ficha, era assim, para a gente telefonar, a gente precisava de um orelhão público e a gente comprava as fichas e aí colocava e aí a pessoa telefonava. Quando a pessoa estava lá falando e a ficha, o tempo da ficha ia cair, você tinha que colocar outra ficha, fazer um barulhinho, você tinha que colocar outra ficha, porque senão a ligação caía. Então você normalmente tinha que falar muito rápido para não gastar muitas fichas. E aí minha avó queria fazer uma ligação para uma pessoa e ela falou, Melzinha, vamos comigo. Me deu a mão, eu pequenininha, não sei quantos anos eu tinha, mas aquela cena me marcou porque eu comecei a ficar muito cansada, vocês vão entender. E ela falou, vamos comigo, eu vou te dar a mão e a gente vai procurar aqui na rodoviária uma ficha. E eu lembro que a gente foi no primeiro lugar e a ficha era tipo assim, 7 cruzeiros, era um negócio assim, cruzados, eu não me lembro como é que era a moeda da época. Vamos imaginar que é 7 centavos, tá? E aí a ficha era 7 centavos. Aí minha avó falou, não, tá muito caro essa ficha, vamos procurar outro lugar. E a gente foi passando de lugar para lugar, para lugar, para lugar, e a ficha era 7, era 6, era 7, era 6. Aí minha avó ficou com uma coisa que ela falou assim, mas eu vi um lugar aqui na rodoviária que era 5 centavos, ou seja, 2 centavos de diferença. Não era nada para minha avó. Claro que minha avó não tinha grandes condições, ela era sim uma pessoa simples, era uma professora que tinha uma condição simples, mas não a ponto dela não poder comprar uma ficha, tá? Só que era tão enraizado a questão da escassez, por conta da história de vida da minha avó, que ela ficou procurando essa coisa. Não sei se só escassez, mas também para ter uma coisa justa, assim, de comprar com o valor que ela achava justo. E ela foi começando a andar comigo com a mão dada, procurando essa ficha durante toda a rodoviária. A gente rodava, rodava, rodava. E eu tava tão cansada, e meu pai tava doendo, e eu continuava procurando a ficha, até que depois de muito tempo, sei lá quanto tempo, só esse tempo de vida que perdeu ali procurando essa ficha, ela achou essa ficha de 5 centavos, eu nunca vou esquecer. E aí a gente volta tudo para ir por orelhão para minha avó telefonar.
Sendo que pensa o que ela economizaria se ela pegasse a primeira ficha por causa de 2 centavos. E eu nunca raciocinei sobre isso. Então, quando eu estava lendo o livro Os Segredos da Mente Milionária, eu tinha decidido que eu ia transformar minha vida financeira. Eu lembrei de uma situação que eu repeti uma coisa muito parecida, sem perceber. E veja como a gente absorve uma crença que fica ali enraizada e aquela crença veio às vezes por observação. A pessoa não falou para você, eu tô me sentindo pobre, eu tô sem dinheiro. Não. Simplesmente você observou um comportamento que ela teve de sair andando e procurando uma coisa sempre mais barata. E eu repeti uma situação na minha vida, eu já era, nem sei quantos anos eu tinha, eu estava num aeroporto e eu queria comer um pão de queijo. E aí eu perguntei o preço do pão de queijo no aeroporto, como vocês sabem, é caríssimo, é normal, porque tá ali no aeroporto, todo mundo tá indo viajar, é uma coisa específica, o ponto ali é muito caro. E aí eu fui e perguntei o preço do pão de queijo, eu achei muito caro. E aí eu falei, não, eu vou em outro lugar, eu fui em outro lugar, fui em outro lugar, fui em outro lugar, fui em outro lugar. Eu já era casada, tá? Tava eu e Lucas. O Lucas sentou no primeiro lugar, pegou um café e o que ele queria, pão de queijo, sei lá o que ele queria, sendo que a nossa conta era conjunta, ou seja, ele já estaria gastando de todo modo ali o pão de queijo, o café, tudo. E eu não, falei, não, eu vou procurar um outro lugar que eu acho que é mais barato. Comecei a procurar. Nessa minha busca de procurar vários lugares, você vê como a gente não se toca, sabe? Procurar vários lugares, eu dei o horário do avião e o negócio chamou, só que eu tava sem comer. E eu tava meio tonta, sem comer. Gente, e aí chamou o avião e Lucas falou, não dá mais tempo. Quando eu encontrei com o Lucas, ele falou, não dá mais tempo de comprar nada, Mel. Eu falei, não, deixa eu comprar então nesse mesmo que era caro. Ele falou, não dá tempo. A gente vai ter que entrar no avião. Entro eu no avião, gente, passando mal. Eu lembro como se fosse hoje, pra você ver como a coisa marcou. Sentei no avião, aí eu tava com muita dor de cabeça. Lucas já tinha comido, tava de boa. Eu com dor de cabeça, quando a mulher veio servir, era aqueles amendoinzinhos, que não me ajudou de nada. Ixi, fiquei até mais enjoada. E eu fiquei pensando, caramba, quando eu fui lendo o livro Os Segredos da Mente Milionária, e eu fui relembrando cenas da minha vida, veio essa cena do nada, porque não era uma cena que vinha na minha cabeça recorrente, mas veio essa cena, e eu correlacionei com essa minha cena do aeroporto, porque eu acho que aeroporto, viagem, sabe? E a escassez, eu vi como a escassez estava presente na minha vida ainda, e aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E aí a próxima vez que eu fui no aeroporto, eu falei, vou comprar no primeiro que eu for, não importa se tem outros, é o que eu quero, é isso que eu quero comer, nesse momento, nesse lugar, e eu vou comer. E ali, quando você vai repetindo um novo padrão, é super desconfortável, gente, porque é a primeira vez que você faz um padrão, e o seu cérebro entende como algo muito desconfortável para você. Existe uma abstinência ainda de um antigo comportamento que você tem vontade de ter, sabe? É automático. Vem vários pensamentos de não, tá muito caro, não é, não, procura outro melhor, sabe? Vem vários pensamentos bombardeando e você vai falar pra sua mente, cala a boca, eu não quero ouvir você. Eu vou comprar o pão de queijo, é aqui, e eu vou sentar, eu vou comer com prazer. E aí você vai fazendo aquilo, e você vai repetindo tantas vezes, que de repente você é uma nova pessoa e você nem percebe. Então é possível a gente mudar, sabe, em pouco tempo. A única coisa que a gente precisa fazer é que a gente precisa tomar atitudes alinhadas com com esse novo pensamento que a gente tem. Senão, é na vera, é na prova, é na hora H que a vida vai confirmar se a gente realmente mudou. Depois eu vou ensinar para vocês um conceito que eu ensino dentro do meu curso The Way, que se chama teste de mudança interior, porque ele é muito interessante para a gente ver se a gente mudou internamente ou não. Mas mais para frente eu vou ensinar ele para vocês também, para vocês poderem verificar na vida de vocês. Então fiquem ligados no estudo do livro, porque eu vou ensinar isso aqui, tá? Mas a gente estava falando sobre as diferenças entre o consciente e o subconsciente. Se você tem um livro, você pega na página 134 ou 134, 34. Você pega na página 34. Se você não tem um livro, não faz mal. Assiste esse vídeo porque eu vou ler ele todo e vou destrinchando para vocês, trazendo para a prática, trazendo para o dia a dia, para vocês verem como isso se aplica na vida de vocês, tá? Então ele vai dizer que você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única mente. A mente consciente é a raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, escolhe sua casa, escolhe o seu companheiro na vida. Toma todas essas decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente. E a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação, respiração. Isso não passa pela consciência. Utilizando processos independentes do controle consciente. Ou seja, seu cérebro está lá comandando tudo que está acontecendo no seu corpo, mesmo que você não tome consciência disso.
Às vezes você pode tomar consciência da sua respiração e pensar, olha, agora eu estou expirando, agora eu estou inspirando. Mas na maior parte do tempo você não está consciente da sua respiração. A respiração simplesmente está acontecendo. Tanto que essa falta de consciência faz com que a gente respire muito curto, às vezes, né? E aí, abrindo um parênteses, depois eu preciso ensinar para vocês uma técnica de respiração, vocês vão me cobrar, que tem me ajudado muito a dormir muito melhor. É muito poderosa. Meu Deus, eu tô assim impressionada. Mas vocês me lembram que eu vou ensinar sim, tá? Só pra gente, fiz um parênteses, vamos fechar o parênteses, só pra gente não se perder. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio, como a mente consciente faz, nem discute com você. É como se fosse uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos destrutivos e continuam a agir desse modo. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos destrutivos e continuam a agir desse modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente ao seu conteúdo. Então, se a gente começa a dar poder a pensamentos, e é uma avalanche, é muito louco. Vamos imaginar que você acordou e aí você deu um trupicão no seu pé e você falou, caramba, parece que eu acordei com o pé esquerdo. E aí você vai servir o leite, derrama o leite. Falei, tá vendo? Tenho certeza que esse dia hoje vai ser horrível. E aí você vai alimentando esses pensamentos e eles vão dando poder a outros pensamentos porque eles vão trazendo dentro do seu cérebro, da sua memória, situações negativas e vão interferindo no seu humor. Sem você perceber, porque você não está a par de todos os pensamentos que estão passando, você vai começando a ficar meio irritadinha, meio chateada, meio briguenta com todo mundo. Você começa a implicar com tudo e você fala, hoje eu não tô legal. Sem perceber, você recebeu uma enxurrada de pensamentos que vieram do seu subconsciente ali, que estavam ali, ó, quietinhos, dormindinhos, e você simplesmente ativou o troço, entendeu? E aí a coisa veio à tona e você começa a ir transformando o seu humor e seu dia vai ser horrível para confirmar aquilo que você acredita. Então o subconsciente vai aceitar o que você vai gravando nele repetidamente. Se você vai gravando coisas positivas, se você vai gravando coisas negativas, o resultado vai ser completamente diferente. Então ele vai dizer, lembre-se que a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou são maus. Ele vai aceitar verdadeiros ou falsos, ele vai reagir segundo a natureza daquele pensamento, daquela sugestão que você está dando. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente a aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente a aceitou como verdade. Então, se você aceita que você é uma pessoa rica, que você é uma pessoa abundante, que você é uma pessoa que pode comprar aquilo que você quer, se você aceita essa verdade e você começa a agir como uma pessoa assim no mundo, mesmo que você ainda não seja, a sua mente consciente vai tentar achar caminhos para você materializar aquilo que você incorporou como verdade para você. E isso não estou dizendo para você sair gastando, viu? Porque tem gente que entende de forma errônea. Eu vou sair aqui gastando porque agora eu me sinto rica. Não é exatamente assim. É você se sentir. É muito mais sobre o sentimento do que sobre você ter que comprar coisas caras. Se você comprar um café melhor, mais caro na Copenhagen, sei lá, se você comprar e aquilo ali fizer você se sentir rica, aquilo ali já está valendo. É a informação que você está dando. Então não importa, pode ter alguém que está comprando agora uma bolsa mais cara de luxo da Prada e mesmo assim está se sentindo em escassez diante do cenário de vida que ela tem. Então o que importa é como você está influenciando a sua mente subconsciente. E a sua mente subconsciente vai aceitar a verdade que você der para ela. Então ela está ali só para obedecer. Dê uma verdade para ela, que ela vai entender aquilo como verdade, ela vai se comportar e vai mandar informação para você de que aquilo é verdade. Seu subconsciente, aí eu que escrevi embaixo aqui, eu vou colocando informações, mas isso aqui eu escrevi, não foi dessa vez não, foi da primeira vez que eu li. Eu botei, seu subconsciente vai sempre trabalhar para confirmar aquela crença. Então, se você disser para mim, Mel, aqui em Salvador não tem homem que presta não. Gente, não adianta, eu tenho que ir para outro lugar, tenho que ir para São Paulo, para o Rio, qualquer coisa, mas ou para fora para os Estados Unidos, para fora do país, porque aqui em Salvador é impressionante, não tem homem que presta. Só vai aparecer para você homem que não presta. E como é que eu encontrei um homem que presta em Salvador? Por que eu encontrei? E por que ele presta para mim? Talvez para ex dele ele não prestava, tanto que eles terminaram.
Então, por que que eu encontrei essa pessoa que presta? Porque a minha crença é de que eu iria encontrar, eu estava me transformando numa nova pessoa. Até então, eu estava atraindo relacionamentos que sempre acabavam com menos de 1 ano, era impressionante. E normalmente eu que terminava os relacionamentos, porque eu já via que não era pra mim, não era o que eu queria. E aí, de repente, eu comecei a transformar isso em mim. Então eu fiz uma lista, como eu contei para vocês, de todos os atributos que eu queria num relacionamento, num homem, e veio exatamente com os atributos. Mas enfim, e ele vai trazer o seguinte: experimentos feitos por psicólogos. Olha que interessante. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Ela aceita quaisquer sugestões, por mais falsas que elas sejam. Tendo aceito, ela vai reagir de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando o exemplo de como ela é sugestionável, se um hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, ele representará esse papel com incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disser que ele é. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus voluntários que esteja em um estado hipnótico que suas costas estão coçando, que o seu nariz está sangrando, e a outro que ele é uma estátua de mármore, e ainda a outro que ele está congelando em temperatura abaixo de zero. E a pessoa chega a sentir isso tudo. Todos eles seguirão a linha da sugestão específica que lhe foi dada. Eu vou contar um negócio para vocês que eu li no livro até acho que foi do Dr. Joe Dispenza. Eu vou contar, peraí. Todos eles seguirão a linha da sugestão específica que lhe foi dada, ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente que não digam respeito à sugestão hipnótica. Ou seja, a pessoa vai obedecer exatamente aquilo que foi sugerido para ela quando ela está em transe hipnótico, onde a pessoa consegue acessar muito mais fácil a mente subconsciente. Eu nunca passei por um tipo de hipnose desse tipo, nem fui para coisa de show de hipnose, nenhuma dessas coisas, então não tenho estudos profundos sobre isso, mas eu achei super interessante como que a pessoa consegue se comportar exatamente como o hipnotizador sugere que ela se comporte. E ele fala: esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente e raciocinadora e a subconsciente impessoal, não seletiva, e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí a importância de ter pensamentos, ideias e premissas que abençoam, que curam, que inspiram e que lhe enchem a alma de alegria. Então, o que eu ia contar para vocês é que tem um experimento muito real de pessoas que têm dupla personalidade. Eu não sei se você já ouviu falar de pessoas que têm dupla personalidade e que dentro dessa dupla personalidade, quando ela está em uma personalidade, ela ativa genes, por exemplo, para depressão, completamente diferentes da outra personalidade. Então, quando ela está vivenciando essa personalidade, ela vivencia todos os sintomas de alguém que tem depressão, às vezes depressão profunda. E quando ela entra nessa outra personalidade, ela não tem os sintomas da doença. Ou seja, não é uma doença. Então, por que que ela ativa em algum momento e desativa em outros? Porque ela acredita em coisas diferentes. Eu preciso achar esse estudo para dividir com vocês. Assim que eu achar, eu vou trazer aqui para o canal para dividir com vocês, porque é muito interessante a gente entender o quanto é poderoso o poder da nossa mente e o quanto a gente influencia e ativa genes para a doença ou para não expressão da doença. E aí ele vai dizer aqui, ó, o que é a mente, o que é a mente objetiva e a mente subjetiva. Às vezes a mente consciente também é chamada de mente objetiva. Por quê? Porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meios de observação, ela utiliza os 5 sentidos físicos. É a orientadora e diretora dos seus contatos com o ambiente. Então, quando eu falei para a gente criar novas memórias, provavelmente você sabe, não sei se você sabe, a gente não memoriza apenas com o nosso cérebro, a gente tem canais de memória no nosso corpo todo. Através dos nossos sentidos, a gente memoriza, através do nosso olfato, do nosso paladar, do nosso tato. A gente vai criando memórias através de várias células do nosso corpo. Então, você vai utilizar dos 5 sentidos para você perceber o seu ambiente. Então, a gente obtém conhecimento por meio desses 5 sentidos. Ela aprende pela observação, pela experimentação e pela educação. Conforme já assinalado, sua maior função é a do raciocínio. A mente consciente, que é a mente objetiva. Então, como eu era uma criança que estava ali na rodoviária com minha avó, eu observei através dos meus sentidos, que minha avó estava tendo uma atitude de escassez. Só que como eu era criança, eu não pensei, minha avó está tendo atitude de escassez. Não, eu
continuei caminhando para ela. O único sentimento que eu tinha era a memória que ficou no meu pé, que eu fiquei cansada de tanto caminhar, e no meu cansaço, no meu corpo físico. Meu corpo físico reagiu emocionalmente a uma situação que estava acontecendo. Então eu percebi e memorizei através dos meus sentidos aquela informação que a minha avó me deu. E aquilo ali ficou registrado dentro da minha memória, que aquilo era uma forma de agir. Principalmente porque eu amo muito a minha avó, então a forma de minha avó agir, eu copiei muito das coisas que minha avó agia. Porque eu viajava muito com minha avó, vivia muito com minha avó. E graças a Deus, a maioria das coisas e muitas das coisas foram só coisas maravilhosas. Claro que outras coisas a gente está num processo de evolução e aí a gente vai evoluindo, a gente vai buscando melhorar e mudar. Mas muito de exemplos positivos eu aprendi com minha avó, de honestidade, de confiança, de fé e tantas outras coisas, enfim. Suponhamos que você é uma das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das maiores notáveis maravilhas do mundo. Eu já fui no Grand Canyon, muito bonito. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criados pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva. Você está ali entendendo tudo aquilo que você está visualizando, diferente de Mel, criancinha, que não entendia aquilo que estava acontecendo. Mas ali você está analisando. A mente subconsciente, ela é frequentemente denominada da mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Ela percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. Olha que palavra, modorrento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. Então ele está falando de capacidades assim que são extrasensoriais. E pode deixar o corpo viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter mais verdadeiro. Uma forma que a gente faz isso é através dos nossos sonhos. A gente vai para outros locais, a gente recebe novas informações e essas informações podem orientar em condutas que a gente vai ter ao longo do dia. Quando a gente sonha, a gente está em conexão direta com a fonte. Nem todos os nossos sonhos são uma revelação do que vai acontecer, mas os nossos sonhos têm informações que podem nos ajudar a trabalhar questões que a gente precisa trabalhar, e muitas vezes de uma maneira muito subjetiva, porque eles vêm justamente dessa parte da nossa mente, que é a nossa mente inconsciente, ou a mente subjetiva. Então ele vai dizer que graças a ela você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetivas e subjetivas, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. Então olha que interessante, a gente às vezes chega num lugar, e isso já aconteceu comigo diversas vezes, eu sou muito intuitiva, e a gente fala assim, gente, eu tô com a intuição de que eu deveria, sei lá, entrar nesse lugar. Ou de que eu deveria falar com essa determinada pessoa. Ou que eu deveria não entrar nesse lugar de jeito nenhum. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes você encontrar uma pessoa que a pessoa é muito bacana, muito legal, mas você sentir uma intuição de que você não deveria levar adiante aquela amizade com aquela pessoa. Já aconteceu comigo uma vez em Salvador. Eu encontrei uma pessoa que era muito legal, muito parecida comigo, tinha muitos gostos semelhantes, mas ao encontrá-la fisicamente, a gente já tinha conversado por mensagens há muitos anos atrás. Quando eu encontrei pessoalmente, eu tive uma intuição de que não era exatamente aquilo ali, não foi nada que a pessoa falou, era uma informação para além daquilo que eu estava vendo, era uma intuição realmente. E aí é impressionante como a gente consegue em muitos momentos, utilizar isso para a gente também criar a realidade que a gente quer viver. Porque lembra que eu falei a questão do concurso? Quando eu decidi na minha cabeça que eu ia para o evento do Brandon Bouchard, que era um evento muito caro, que na época era $2.000 e que eu não podia pagar na época, não podia investir nisso, e eu decidi que eu estava procurando coisas no Facebook na época, vi um sorteio de uma pessoa, de uma escritora, fui lá, participei do sorteio, depois eu perdi o sorteio, mas eu ainda tinha certeza de que eu iria.
E mesmo perdendo o sorteio, a pessoa que iria pro evento e que tinha ganho o sorteio, o visto dela não saiu a tempo e a pessoa me convidou para ir pro sorteio, porque eu era a pessoa que estava mais perto do evento. Ou seja, eu morava em Los Angeles, o evento era aqui no Vale. E aí eu só precisava voar para cá e eu fui contemplada com o convite para participar do evento do Brandon. Mas sabe quando você está no lugar certo e na hora certa para receber a informação certa? O universo todo vai se movimentando porque você tomou aquela intuição que você para e pensa assim: meu Deus, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse conhecido meu marido, talvez eu não tivesse participado do sorteio, talvez eu não tivesse morando nos Estados Unidos por conta dessa intuição que eu tive de que eu tinha que tomar essa determinada atitude. Então, toda vez que a gente está nesse processo de transformação, e a gente está falando sobre a gente se transformar em 6 meses, um exercício que vocês precisam fazer é estar atenta e atento para tudo que está no seu campo, porque você precisa tomar a atitude certa na hora certa, porque a vida vai te apresentar as oportunidades, elas vão passar assim na sua frente. E se você não tomar atitude, as coisas vão passando. Então não adianta só você ter o conhecimento, você ter a decisão, mas tomar atitude diferente da que você já vem tomando, como a gente falou, e estar muito atenta para essa informação que vem também do seu subconsciente, que está ligada à sua intuição. E aí, quando vem essa informação do nosso coração e a gente toma essa atitude, é muito certo que a gente vai conseguir caminhar para exatamente aquele cenário que a gente quer, tá? E a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu quero te pedir que escreva aqui embaixo: eu me comprometo a usar a minha intuição para criar a minha vida dos sonhos. Porque eu quero que você esteja conectada com ela a partir de agora. Que você ouça a voz do seu coração, que vai te dar informações de que caminho você deve seguir, que pessoas você deve se conectar, ações que você tem que tomar. Então você vai colocar: eu me comprometo a utilizar a minha intuição para criar a minha vida dos sonhos, tá? E se você entrou aqui e fez o seu comentário, você vai comentar no comentário de outra pessoa falando: eu confio em você, eu acredito em você, eu creio na sua intuição. Você vai deixar um comentário positivo para essa outra pessoa, para fortalecer a decisão que ela tomou. Combinado? A gente vai fazer esse exercício aqui embaixo e a gente vai gerando aqui nos comentários essa egrégora, fortalecendo o nosso estudo, fortalecendo essa egrégora de transformação e se comprometendo a dar cada passo. E esse passo de hoje vai ser estar atento à sua intuição e aos passos e atitudes e ações que você pode tomar a partir dela, tá? Vamos fazer esse compromisso? Se você se compromete com a sua intuição, você vai escrever aqui embaixo. E eu me comprometo com você. Eu me comprometo a comentar em todos os comentários que vocês fizerem. Todos os comentários eu vou responder um por um, tá? Porque eu confio também na sua intuição. E a gente vai continuar se ajudando aqui, tá bom? Um grande abraço. Receba meu abraço apertado, você que ficou até o final do vídeo. E eu te encontro em breve no próximo vídeo. Um abraço e até mais.